Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um iGamecast Aventureiros Digitais. Essa pasta do canal voltada para opinar sobre games, animes, cultura nerd e o que mais der na telha. Eu sou o Daniel Montemor e hoje eu gostaria de falar sobre o que eu espero encontrar no próximo The Elder Scrolls, ou o famoso TES6, né? Antes de continuar também, gostaria de lembrar que se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva e ative as notificações para receber os nossos conteúdos. Postamos vídeos todas as terças e quintas e fazemos lives todas as sextas. Porém, também temos live surpresa e é por isso que é tão importante ficar antenado com as notificações ativadas. The Elder Scrolls, é um action RPG de fantasia medieval e que tem aí uma legião de fãs espalhadas pelo mundo. Desde a sua criação em 94, com The Elder Scrolls Arena, o mesmo passou aí por vários lançamentos, e veio evoluindo através da sua história. Teve o Arena, o Daggerfall, Battlespire, Redguard, Morrowind, Dawnstar, Stormhold, Shadowkeep, Oblivion, até chegar finalmente no que a gente conhece aí muito, que é o Skyrim. E Skyrim é de longe o maior sucesso da franquia, tá? Hoje, já com 10 anos desde o seu lançamento, o jogo possui sim, uma comunidade de mods e de jogadores fiéis que não deixa o game morrer de forma nenhuma. E que, de uma certa forma, ele ainda tem fôlego, e não é pouco. Eu, após algumas participações em fóruns, chat de pesquisa, alguns vídeos, eu fiz um levantamento aqui do que a comunidade de jogadores está esperando para o próximo TES, TES6. E aí eu resolvi colocar nesse vídeo aqui para a gente debater sobre essa situação. Vamos começar falando de lugar, tá? Todo o game de The Elder Scrolls ele se passa nas regiões de Thalia, e com The Elder Scrolls 6 não vai ser diferente. Apesar de o diretor do game e da empresa assim, ficar meio que fazendo uma espécie de surpresa sobre aonde vai ser, eles não revelam quem é o cara lá, o tal de Todd Howard, eles já deram algumas pistas, inclusive naquele trailer que foi exibido na E3 há muito tempo atrás. Ali o pessoal que é mais fanático com o game conseguiu fazer algum tipo de levantamento aí do que poderia ser. O mistério até que é intencional, assim. Faz parte do hype necessário gerado para poder lançar o jogo. Entre as comunidades e as discussões feitas, a teoria mais evidente é de que o jogo vai se passar em Hammerfell ou Rhyrock, que é uma região no oeste de Tamriel, vizinha a Skyrim. Essa província é dominada ali pelos terrenos baldios dos desertos dos Alik. Alik é aquele povo que vem caçando a Sádia no início do Skyrim, não sei se vocês lembram. Hammerfell é uma província predominantemente urbana e marítima, de acordo com as lores aí do jogo, com a maior parte da população confinada assim, em grandes portos, cidades comerciais, é habitada por uma raça humana chamada de Redguards. Vamos passar para outra parte aqui, mecânica de jogo. A mecânica de jogo de Skyrim já é uma coisa muito única. Tá? Ela já tem aí, com as suas habilidades sendo desenvolvidas pelo uso, sistema de crafting, diferenciação de danos por inúmeros itens. E o melhor de tudo, gente? Mundo totalmente aberto. É uma característica que com certeza deve permanecer no 6. Uma das coisas que mantém o fôlego de Skyrim, inclusive até hoje, é justamente esse mundo aberto e a possibilidade do game receber vários mods da comunidade. Eu acredito que TES6 deve manter isso, tá? E até exponenciá-lo, se for o caso. O que eu ouvi bastante que poderia melhorar o jogo nesse quesito, tá? É a imersão pela história, criando situações assim relevantes, pois em Skyrim isso foi totalmente deixado de lado, apesar de haver alguns conflitos morais. Escolhas que no final não alterem nada, mas que colocam o jogador para pensar um pouco. Talvez seja bem interessante que TES6 tenha opções de diálogo que realmente afetem a história. Outra coisa que surgiu muito também durante o debate, que meio que concordei, foi o fato de que Skyrim não ter assim, definitivamente uma classe de personagem. Tá? Por mais que quem jogue assim, queira se aproximar de algo parecido com isso. Há quem queira fazer um paladino, um rogue, um mago, a gente vê muito disso. E em Skyrim, isso também é muito aberto. Você que define como irá jogar.
Daí pensando, né, em algo assim, junto com a galera lá, que mantivesse isso, né, mantivesse essa liberdade de gameplay, ao mesmo tempo desse uma espécie de norte, né, para quem deseja fazer uma classe, a gente chegou à conclusão de que seria interessante que esse norte poderia vir através do craft. Então vamos falar dele agora, o craft. O craft de Skyrim, ele não é muito rico, né, a gente já viu aí, quem joga mais tempo sabe, porém ele é utilizável, né? Mas em algumas conversas, pensando em situações bem interessantes, em uma delas chegou-se a Guilda de Artesãos. Essa guilda ela definiria de alguma forma uma espécie de classe, sem limitar o jogador a uma única guilda, é claro. Por exemplo, dentro da Guilda de Artesãos, né, você escolheria upar uma classe de itens que teria a ver com a classe de personagem que você quer fazer. E esses itens eles iam ficando cada vez melhores e mais fortes de acordo com o nível da sua habilidade, tanto no craft quanto com o seu nível de status dentro da guilda. Isso tudo somado aos reagentes que seriam usados, enfim. Nessa guilda, por exemplo, você poderia optar por iniciar em Smithing, por exemplo, e criar itens para Rogue, né? Aí te seriam dadas missões onde você iria conseguir os reagentes e aprender ao mesmo tempo como craftar esses itens, através do aprendizado na prática, melhorando esses itens de acordo com a sua evolução. Isso daria aos itens bônus comuns à classe de Rogue. Você poderia montar seu set de armadura, suas armas. Para isso, se caso chegasse no nível máximo desses itens, ou não quisesse mais jogar de Rogue, por exemplo, mas talvez de Mago, você começaria novamente a upar essa nova linha de itens, claro, sem perder a que já upou. Cada vez que você vai fazendo isso, você vai melhorando o seu crafting, seu status dentro da guilda e vai melhorando os seus itens até você ter, por exemplo, todas as craftagens, como eu dei de exemplo aqui, por exemplo, eu falei do Rogue e do Mago. E aí você poderia, por exemplo, fazer um trapaceiro arcano, que é meio Rogue e meio Mago, né? Então você teria alguns itens de Mago, alguns itens de Rogue, e seria uma espécie de trapaceiro arcano. É uma ideia fantástica, na minha opinião, tá? Que no caso não limita o personagem, pois depois que você upasse todos os itens, né, digamos que você upasse todas as classes de armaduras e armas que seriam necessárias para te nortear numa classe, ficaria meio igual a já é, você podendo fazer os itens a seu gosto, sem precisar literalmente seguir por uma linha de caminho. E aí, terminando essa parte, eu gostaria agora da gente passar assim, na discussão sobre magias. As magias em Skyrim, né, outra coisa que foi muito debatido, elas já são bem variadas, né? Mas ainda falta alguma coisa, a gente sempre quer mais, né? Quer um pouquinho mais. Juntando as magias, por exemplo, com o sistema de crafting que a gente acabou de falar, poderiam surgir profissões de criar pergaminhos mágicos, cajados, coisas que faltam em Skyrim. Além disso, né, as magias poderiam também serem construídas, gerando efeitos únicos para o usuário, tá? Você poderia, por exemplo, desenvolver uma nova forma de magia da qual aplicasse efeitos, vamos supor, de gelo, fogo, eletricidade, por exemplo. É óbvio que uma magia tão apelona vai ter seus reveses, tá? Se você faz uma magia com esse nível de poder, por exemplo, você seria obrigado a utilizar algum tipo de material, né, ou de um componente material. Por exemplo, uma magia apelona como essa exigiria que o player tivesse disponível, sei lá, uma gema da alma negra, por exemplo. E essa gema ela se consumiria durante o processo, quando você utilizasse essa magia, fazendo com que você não utilize essa magia o tempo todo, só em momentos muito específicos, e gerando uma espécie de carga dramática, né? Até no uso. Porque essa carga aí faria você ter, vamos supor assim, a necessidade de fazer uma boa escolha no uso dessa magia. Você teria que fazer ela em momentos cruciais, e isso cairia muito bem em TS6. Personagens. Quanto aos personagens, não há muito o que mudar, não, tá? A não ser os bônus raciais, assim, que deveriam ser um pouco mais balanceados, pois os que tem, né, em Skyrim, atualmente, eles já destoam muito um do outro. Tem bônus que é muito bom, principalmente no início, e que a longo prazo você sabe que vai te gerar um efeito, assim, que vale a pena. E tem outros bônus que, às vezes, nem no início ele é muito bom, e com o tempo eles acabam se perdendo.
Outra coisa que poderia ter, talvez, é uma adição de mais 2 raças jogáveis, né? Sei lá, tiradas lá dos pântanos de Black Marsh, por exemplo. E, claro, uma coisa que foi muito discutida numa vez aqui que a gente estava batendo papo sobre, seria um bônus por histórico, tá? Por exemplo, se o personagem vem de uma região costeira, né, seria melhor, por exemplo, em nadar, pescar. Ou se ele vem de uma região de comércio, ele seria melhor em negociar. Sim, coisas do tipo. Então, gente, é isso, assim. É óbvio que nas discussões, nos vídeos e buscando as informações, a gente teve muito mais outras coisas, tá? Porém, eu separei aqui para discutir nesse vídeo as coisas que seriam, sim, mais evidentes, na minha visão, né, óbvio, que faria alguma diferença no T6, que a Bethesda tem obrigação de fazer muito melhor do que o Skyrim. Por quê? Porque o Skyrim está aí até hoje, roubando fôlego de próximos jogos. Então, assim, se eles fizerem um T6 e ele ficar pior do que o T5, isso vai ser uma quebra na franquia, né? E aí, com essa visão, eu separei isso, tá? Que foi a gente falar da mecânica de jogo, do crafting, das magias e dos personagens. Bom, gente, acho que é isso. Esses são os principais pontos que eu consegui separar para T6, assim, que eu gostaria de ver e que com certeza adicionariam muito mais imersão e dinâmica no gameplay, dando talvez fôlego para esse próximo lançamento aí por mais 10 anos que seja. E vocês, o que acharam das ideias? Curtiram? Fariam diferente? Deixe sua opinião aí nos comentários e vamos discutir o assunto. Esse foi mais um eGamecast e hoje nós falamos sobre o que gostaríamos de ver no próximo The Elder Scrolls, o famoso T6. Este que opinou é o Daniel Montemor. Eu espero que vocês tenham gostado. Novamente peço que considerem se inscrever no canal e ativar a notificação para receber os nossos conteúdos. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Era só isso nesse vídeo e valeu!